questões relativas à igualdade racial e o grande mentor de um centro cultural que é referência no Paraná, no Brasil e com efetivas atuações a nível internacional. Adegmar, mestre Candeeiro, por gentileza, o senhor tem a palavra nesse instante. Boa noite. Mestre, se o senhor me aguarda só um segundinho, é que Vossa Senhoria foi contemplado pelo Divino e tem uma estatura assim considerável, né? Então nós vamos só providenciar um apoio ali para que fique mais alto. Eu agradeço. Microfone? Mestre, fique à vontade. Agô, senhora menina, agoiá, agô babá. No Ilê estou chegando, eu quero dizer Mojubá. Inquiste, Botuns e Tatas, Olorum, Babá, Ogum. A deusa dos nove ventos, Mojubá e Amensorum. Venceremos todas as batalhas com a ajuda de Xangô. Eu peço licença a minhas vós, eu peço licença aos meus avós, eu peço licença aos meus mais velhos, eu peço licença aos vereadores, às vereadoras, eu peço licença ao presidente dessa casa, para começar minha fala nesse ano de 2015, onde se inicia o decênio dos povos afrodescendentes no mundo, proposto pela ONU. Eu tenho olhado, eu tenho visitado essa casa há muitos anos, tenho visto as várias formas dos vereadores se manifestarem sobre assuntos pertinentes à nossa comunidade. A cidade de Colombo, que é a cidade onde tem mais ítalos brasileiros aqui no estado do Paraná, acho que é isso, né? Ela deveria levar em consideração também o número de afro-colombeses. São 34% da população. 34% da população de Colombo é negra, é afrodescendente. A humanidade, segundo as universidades de vanguarda, qualquer universidade sabe que a humanidade é afrodescendente. Então me sinto à vontade para conversar com todos vocês, porque somos todos afrodescendentes. Nem Jesus Cristo, essa imagem que coloca dele, loirinho dos olhos azuis, é uma imagem ilustrativa, não retrata uma verdade. E nesse momento em que a ONU propõe rever os conceitos, né, pré-estabelecidos com relação à população negra, Colombo faz parte. Colombo também tem que rever os seus conceitos. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Brasil inteiro, é a Igreja dos Negros. Eu percebi os vereadores falando com muita força com relação da questão dos 17 ou 21 vereadores. Eu espero que todos os nobres vereadores tratem com a mesma força, com a mesma determinação a questão da Lei 10.639. Não sei se todos estão cientes do que se trata, eu pedi para passar um para cada um, né? Se trata do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. Pasmem os senhores, o Brasil é o país
com a maior população negra fora da África. São 52%. E só a partir de 2003 que nós temos o direito de ter a nossa história ensinada em sala de aula. O Paraná é o estado mais negro do sul do Brasil. O Paraná é o estado mais negro. Curitiba, que também até 2000 não tinha negros, é a capital onde tem mais negros no sul do Brasil. E volto a falar sobre esse número de afro-colombenses. 34%, de acordo com o IBGE, seria maior que a população de íparos colombenses. Não é falácia, é números oficiais. Então eu gostaria, nesse ano de 2015, que começa esse decênio dos povos afrodescendentes, que os nobres vereadores trouxessem essa matéria da Lei 10.639, que trouxesse a matéria do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Eu tenho participado de algumas conferências municipais, onde é determinado muitas coisas, discursos maravilhosos, e na prática, absolutamente nada. Eu peço, Melissa, que você entregue para os nobres vereadores esse caderno chamado Arquivo Negro, onde contém algumas cartas que foi feito para as prefeituras. Não leve em consideração o símbolo da força sindical, porque foram eles que patrocinaram, eles que fizeram a impressão, e como eu sei que tem vários partidos, eu peço que vocês se atentem ao conteúdo. Em 2010, nós protocolamos uma carta de indignação, aonde nós falamos um pouco sobre o Dia Internacional das Mulheres. Colombo precisa urgentemente rever os seus materiais gráficos. Colombo precisa urgentemente rever como trata 34% da sua população. Nós temos acordos internacionais que foram feitos que devem ser respeitados. Nós temos diretrizes nacionais que devem ser respeitadas. O governo federal compreende que a população negra precisa de um tratamento diferenciado. Precisa. Por isso que criou a Fundação Palmares. No mandato do Fernando Henrique, foi no Sarney que foi concluído no Fernando Henrique. No governo Lula, criou-se a CEPIR, uma secretaria com status de ministério, porque percebeu que só a Fundação Palmares não dava conta da matéria. Senhores vereadores, a população negra está sendo exterminada. A juventude negra está sendo exterminada. De 50 mil jovens que morreram no último censo que foi feito em 2012 para 2013, 77,7% dos jovens que foram mortos de 14 a 29 anos, 77,7%, pasmem, são afrodescendentes. Muitos exterminados, inclusive pela polícia. Eu vi se falando muito sobre polícia, mas para o povo negro, é difícil, hein? É difícil. A polícia, nós temos dado algumas formações para as polícias, para elas verem como vai tratar a questão, principalmente da juventude negra. Principalmente da juventude negra. Mesmo com esse extermínio, ainda somos a maior população negra do Brasil, a maior população negra do sul do Brasil, do estado, e somos a maior população da capital, e temos que ver esses números aqui. Que a partir do momento que começarmos a trabalhar nas escolas, esses valores, muita gente vai se reconhecer. Eu olho aqui para essa mesa e percebo que temos alguns afrodescendentes, coisas que não tínhamos.
Percebo que temos alguns afrodescendentes. Percebo que as coisas começam a mudar. Desde a conferência de Durban, muita coisa mudou. Mudou no Brasil, mudou no Estado. No Estado nós fizemos um pacto, o governo do Estado fez o Pacto de Promoção da Igualdade Racial. O governo do Estado criou o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Uma luta de muitos anos que efetuou agora na gestão PSDB do governador. Nós precisamos muito da ajuda dessa casa para mudar algumas coisas, algumas mentiras históricas. Alguns dos vereadores sabem me informar se em Colombo houve escravidão? Houve escravidão em Colombo? E aonde que era o Pelourinho? Se houve escravidão, tem que haver um Pelourinho. Mas não podemos esquecer que a cidade de Colombo ela foi reconhecida oficialmente em 1899. 1899 é isso? 89? 88 era a escravidão. Então, a colônia, né? Na colônia Alfredo Chaves, que era ligada em Curitiba. Então, o Pelourinho de Colombo é o Pelourinho de Curitiba, né? Na cidade de Colombo não teríamos, não sei se procede. Até mesmo porque a vinda do imigrante foi justamente pós a dissolução dos escravos. E a gente percebe na história, quando nós falamos do negro, é sempre o negro escravo, é o negro escravo, é o negro escravizado, né? Mas ninguém fala que os ítalos colombenses vieram fugindo da guerra, vieram fugindo da praga, vieram fugindo da fome. Nós precisamos rever a forma que nós estamos educando os cidadãos do futuro, a forma que nós estamos entregando essa história para eles. Das vítimas do crack, senhores vereadores, 80% são afrodescendentes. 80% é o número oficial da Secretaria Nacional Antidrogas. Segundo o Núcleo de Estudo da Violência da Universidade Federal, o crack foi feito para matar branco pobre e negros. Mas não podemos esquecer, senhor vereador, senhor presidente, que a igreja foi conivente com muitas coisas que acontecem com o negro hoje. A Igreja Católica só reconhece que nós temos algo em 1999. 1999. Quando a Igreja Católica, através do João Paulo II, canal Wojtyła, vai no Congo, se ajoelha, beija o chão e implora que a nossa Igreja Católica não entre no novo milênio com essa mancha na história, me aparecem os pentecostais e os neopentecostais demonizando a nossa religião. Tem algo de errado, minha gente. Existe algo muito errado. Não é só em Colombo. Se fosse só em Colombo, dava-se um jeito, é no Brasil. Mas tem um pensador que diz que quer mudar o mundo, comece pelo quintal da sua casa. Eu não sei se vai ser 17 ou 21. Mas para cada jovem desse que está sendo exterminado, tem gota de sangue também na roupa de vocês. Tem gota de sangue também na mão de vocês. Se não tiver na roupa, se não tiver na mão, tem na consciência. Os senhores, de uma certa forma, como diz Teotônio Vilela, temos tudo por ação ou omissão, estímulo ou incompreensão, a responsabilidade do fato da história. Eu peço aos senhores que olhem com carinho para essa matéria que o mundo está olhando. Não é o Brasil, é o mundo que está olhando para essa realidade, para esse extermínio dessa juventude. 30% da juventude 30% da população de Colombo são jovens. Quando eu falo da polícia, eu me lembro que agora, recentemente, nós demos uma formação ano passado para a polícia. O comandante da polícia era o Kogut.
E chegamos num acordo que no dia 20 de novembro iríamos dar uma formação lá no Guatupê. Demos a formação. No dia 21 a polícia fez uma blitz, pegou uma negra advogada, deu tapa na cara dela, e ela falava: eu sou advogada. Como que você é advogada? Desde quando o preto é advogado? Saiu no jornal. Saiu em todos os jornais. Será que eu estou sendo exagerado? Será que eu estou falando demais? Então, minha gente, eu peço que vocês leiam esse texto rapidamente comigo, se vocês puderem acompanhar. Eu fiz meio correndo, até por conta do nosso dia a dia, que diz assim: às vésperas do dia 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, vimos perante a Vossa Senhoria afirmar nosso compromisso com os propósitos e princípios contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerando-se os séculos de sequestro, exploração, estupros, torturas, assassinato do povo negro no Brasil, considerando-se a exclusão, discriminação, humilhação, perseguição, racismo, preconceito sofrido pelo povo negro no Brasil, apesar da abolição da escravatura, considerando-se o embranquecimento, apagamento, escamoteamento da identidade cultural dos negros do Brasil, no Paraná e no município de Colombo, e a negação da existência de uma população afro-paranaense por historiadores de referências em biblioteca de todos os nossos municípios, considerando-se que o IBGE de 2008 registrou 28,5% de afrodescendentes autodeclarados no estado do Paraná e 24% da população de afrodescendentes em Curitiba, e que a população afro-colombense, segundo os dados de IPAR de 2010, é de 34% da população. Considerando-se os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção número 111 de 1958 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação no emprego, na profissão, e os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção das Nações Unidas para a eliminação de todas as formas de discriminação racial de 1968. Considerando-se que a Constituição de 1988 criminaliza o racismo. Depois de um século de exclusão, o racismo velado, estrutural, institucional, cujos reflexos e consequências permeiam a nossa sociedade ainda hoje. Considerando a Declaração de Durban e o Plano de Ação emanados da Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as intolerâncias correlatas em 2001. Considerando-se o dever do Estado e da sociedade de garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente da etnia, raça ou cor de pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômica, empresarial, educacional, cultural e esportiva, defendendo a sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Considerando-se a Lei 10.639, que a partir de 2003 finalmente determina a inserção nos currículos escolares das contribuições da história e cultura africana e afro-brasileira na formação da nossa sociedade. Considerando-se a criação do programa Brasil Sem Racismo e da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, que abrange a implementação das políticas públicas nas áreas do trabalho, emprego e renda, cultura e comunicação, educação, saúde, terras de quilombo, mulheres negras, juventude, segurança e relações internacionais. Considerando-se que o governo do Paraná participou nas conferências municipais, estaduais e federais de promoção da igualdade racial em 2011, no Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes, assinou o Pacto Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Considerando-se ainda a determinação federal da instituição em todo o território nacional de ações afirmativas, políticas públicas adotadas pelo Estado para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidade através da aprovação da Lei 12.288 em 2010, mais conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, que determina a participação dos afro-brasileiros em condições de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país.
considerando-se que o município de Colombo já aprovou as seguintes leis de promoção da igualdade racial. A lei número 1005 de 2007 dispõe sobre a reserva de vagas para os afro-brasileiros em concurso público. E a lei 1198 de 2010, que institui o Dia Municipal da Capoeira e do Ofício dos Mestres. A lei número 990 de 2007, que dispõe sobre o combate ao racismo e institui o Dia da Consciência Negra no município de Colombo. Acho que todas é do presidente, do vereador Valdemir Bueno. Citamos na íntegra o texto de referência à lei. O poder público municipal, no âmbito de sua competência, assegurará os meios eficazes que visem coibir a prática do racismo. As ações para a promoção do disposto no artigo 1 compreendem as seguintes medidas: a criação e divulgação nos meios de comunicação de cujo espaço se utilize a administração pública, de programas de valorização e participação da população negra na formação histórica e cultural brasileira e de combate às ideias e práticas racistas. 2. A representação proporcional dos grupos étnicos em todas as campanhas e atividades de comunicação do município e de entidades que têm investimento político e econômico no poder público. 3. A adoção no sistema público de saúde de procedimento de detecção nos primeiros anos de vida da anemia falciforme e hipertensão, males cuja incidência é maior na população negra e acarretam repercussões na saúde reprodutiva. 4. O desenvolvimento de programas que assegurem a igualdade de oportunidade e tratamento nas políticas culturais do município, tanto no que diz respeito ao fomento à produção cultural, quanto à preservação da memória, objetivando da visibilidade aos símbolos e manifestações do povo negro. Institui no calendário oficial do município de Colombo o Dia da Consciência Negra a ser celebrado no dia 20 de novembro. Tendo em vista o acima exposto e o início do decênio dos povos afrodescendentes, proposto pela ONU para 2015 a 2025, vimos solicitar nessa Câmara ações e destinações de recursos para a efetiva implementação das leis federais 10.639 e 12.288, bem como das leis municipais de combate ao racismo e promoção da igualdade racial no município de Colombo. Citamos entre as possíveis ações de interesse, e aí eu peço uma atenção da mesa para esse fato, esse detalhe que eu acho que passou despercebido para a municipalidade, que é a adesão à SINAPIR, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Os entes federativos que aderirem à SINAPIR assumem compromisso no âmbito da política de igualdade racial e recebem incentivo para sua implementação com acesso prioritário a recursos federais. Quer dizer, Colombo está perdendo dinheiro por não estar fazendo esse dever de casa. Eu peço para a mesa, eu peço para os nobres vereadores, através do presidente, que leve isso para a nossa prefeita. Colombo está perdendo dinheiro. Tanto na Juventude Viva, no combate ao crack, no incentivo, na implementação da lei. Quem ganha com isso daí? A prefeitura ganha, os moradores ganham. Estamos perdendo dinheiro e não fazer essa adesão. Peço a essa mesa a retomada da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial com destinação orçamentária. Nós tínhamos a CIARIR, que era a Coordenação Especial de Promoção da Igualdade Racial. O que aconteceu com ela? Eu já protocolei um pedindo informações de esclarecimento. E quanto foi investido nisso daí? O que foi feito? Acho que foi na gestão passada. Eu peço para essa mesa que incentive a Secretaria Municipal de Educação para as formações específicas dos educadores e gestores. E não só para a Secretaria de Educação, mas também para todos os senhores. Ninguém sabe tudo. Mas nós não conhecermos uma parcela importante da população de Colombo, do Paraná, da população brasileira, nós estaremos sendo coniventes com esse crime, com esse genocídio, com esse holocausto da população da juventude negra. E os termos que eu estou usando aqui não é nem um pouco pesado não, porque é o termo que está sendo usado no Brasil, é um holocausto. É um extermínio. Domingo foi o Dia das Mães. Já parou para analisar quantas mães
não tiveram seus filhos para abraçar, seus filhos negros. Se para o homem negro tem sido difícil, desde a época da escravidão, imagina para a mulher negra. Eu chamo a atenção dos senhores, porque 100 mil mães, em novembro, estarão marchando até Brasília para denunciar esse crime, que a Rede Globo, que os veículos de comunicação não falam nada, que os rádios não falam nada, mas na internet está bombando. Os senhores não são obrigados a saberem de nada, a saberem de tudo, na verdade, né? Por isso que eu trago essa informação, né? Eu peço para essa mesa a revisão imediata do Guia Cultural do município. Gente, tanto o filme, o hino nacional, tantos livros que falam dessa cidade, simplesmente esquecem da participação do povo negro e do povo indígena. Vocês pegam um livro, o município de Colombo, é dessa grossura, do Ferrarini, tem 1,5 páginas que fala do negro. E quando fala do negro, aliás, não fala do negro, fala da negra. De uma mãe e de uma filha que foram vendidas. Pasmem, senhores, e quando fala do índio, fala do índio. Que o padre, acho que é Alberto Casavecchia, foi esse padre que, olha como ele é bom, ficou um índio que trabalhava com o padre. E o resto? A história de Colombo está mal contada. E eu vou dizer para vocês, não haverá um respeito pela comunidade brasileira enquanto Colombo não contar a sua história direita, incluindo os negros e índios como etnia fundante. Não podemos esquecer que aqui tinha engenhos de mate. Adivinha quem que era a mão de obra disso daí? Como que era em Morretes, como era em Paranaguá, como era em tantos lugares. A história de Colombo não está fechando. E temos todos nós, por ação ou omissão, estímulo ou incompreensão, a responsabilidade com o fato da história. Quem falava pelos negros hoje sabe que os negros têm voz. Nós contribuímos com o imposto, nós votamos, nós temos direito a ter a nossa história. Por que o dinheiro do nosso imposto é utilizado para promover a cultura italiana? Tem que ser promovida a cultura italiana, sim, mas também tem que ser promovida as outras culturas. Parece brincadeira, mas eu fiz uma denúncia no Ministério Público para retirar esse guia histórico. Até o Ministério Público me negou. Agora o Ministério Público Estadual está voltando para Colombo para pedir por que o Ministério Público negou, sendo que tinha, no guia histórico, tinha alto teor de racismo. Pode colocar para mim, por gentileza, ali, para o pessoal se lembrar. Onde todas as escolas, onde todas as crianças estão tendo essa informação desse racismo que está sendo cometido com dinheiro público na cidade de Colombo. Eu não acredito que os nossos nobres vereadores são coniventes com o conteúdo desse material que já foi denunciado no Ministério Público. Se os senhores não têm, acho que está acessível na internet, nós precisamos mudar isso para que daqui 50 anos, 100 anos, as próximas gerações não fiquem reproduzindo essa mentira que é empurrada na goela da nossa juventude. O conteúdo disso daí é uma mentira. Tanto que nós fomos lá e denunciamos no Ministério Público, mas por incrível que pareça, o Ministério Público é conivente com essa mentira. Então amanhã, que é o dia 13 de maio, 127 anos da abolição da escravatura, acho que é só para ilustrar. Sim, pode colocar ali. Vamos ver aquele dado ali, então, por favor, Melissa. É curioso observar quando fala da questão indígena, apesar de ter uma farta documentação arqueológica que poderia fomentar uma discussão interessante sobre a presença e as contribuições indígenas em todas as esferas do conhecimento, a citação que é colocada aqui é uma das provas da presença indígena nas terras que hoje pertencem a Colombo,
é os artefatos arqueológicos e explana sobre isso. E um outro fato marcante perante a comunidade colombense e que mostra bem a, reparem, integração entre as culturas, foi a permanência de um descendente indígena junto aos imigrantes italianos, o ajudante do padre Alberto Casavecchi, chamado pela comunidade de José Índio. Quer dizer, nem nome ele tinha, né? Ele era o José Índio. Com tantas histórias que hoje em dia, depois dos estudos das políticas afirmativas existem, as nossas crianças, tanto as indígenas quanto as não indígenas, merecem conhecer a contribuição indígena de uma forma muito mais, né, positiva, é o mínimo que eu vou dizer. E então passamos a Colombo Negra. E aí ele já começa assim, infelizmente, a remota presença do negro, né? Infelizmente, que deram origem ao município de Colombo foi marcada pela escravidão. Em 1876, segundo os documentos oficiais, fala dos escravos. Então, o que é um escravo? Senhoras e senhores, é uma coisa, né, que você pega, desmonta, joga pra lá, joga pra cá, vende. Não é? O escravo é um objeto, certo? De compra e venda. Só o fato simples da gente trocar o termo escravo pelo termo escravizado já faz uma diferença tal que nós estamos falando de professores, sacerdotes, mães, agricultores, caçadores, ferreiros, pessoas que foram escravizadas, trazidas e, né, submetidas a um sistema trabalhista absurdo. Aí ele vai dando o panorama numérico dos escravos e, como prova dessa presença, cita justamente um jornal da época que convida os pretendentes que apresentem suas propostas por escrito no mesmo dia indicado para a arrematação dos escravos seguintes: uma mulher de 50 anos e uma menina de 12 anos. Ou seja, o material está repetindo uma história racista sem questionamento nenhum, sem contribuição nenhuma para as nossas crianças. Então, eu faço questão de deixar uma tela de mãe aqui para vocês. As nossas meninas e os nossos meninos não precisam continuar se vendo dessa forma racista na escola, na biblioteca, no material que a prefeitura lhes fornece. Eles merecem saber tudo que tem sido discutido, debatido, descoberto sobre a história, né, da humanidade que nasceu na África, que teve civilizações poderosíssimas muito antes da Europa se tornar o que se tornou. Uma história riquíssima e que, graças à Lei 10.639, agora passa lentamente, né, enfrentando todos os obstáculos do racismo, a ser incluída na escola. É isso, obrigada. Então, fica esse apelo para a mesa rever isso daí, né, esse guia histórico-cultural da cidade de Colombo, revermos o vídeo que divulga a cidade e de que forma que nós vamos gradativamente, pedagogicamente, inserir esse 34% da população que vota, que paga imposto, como que nós vamos fazê-los sentirem partes integrantes? Não podemos esquecer que na década de 40, quando teve uma guerra, Colombo teve que mudar de nome. Porque isso de ficar autoafirmando essa identidade italiana, isso vai contra a identidade nacional. Nós somos um país é Brasil. Eu sou de etnia africana, pode ser de etnia alemã, italiana. Sim, nós temos essa ancestralidade. Mas querer dizer que a quarta, quinta geração nascida no Brasil é italiana ou é alemã, isso é promover a identidade, a desidentidade nacional.
E precisamos tomar muito cuidado com isso, senhor vereador. Isso tem acontecido. Isso é uma denúncia nossa a nível nacional. 34% da população não dá para dizer que é qualquer coisa, porque não é qualquer coisa. A quem interessa que essa população, que esses 34% de afro-colombenses não tenham acesso à sua história? A quem interessa, a que tipo de religião que interessa ficar demonizando as heranças religiosas dessa população? Que tipo de religião que vai ficar demonizando as religiões de matriz africana, que faz parte de um continente, que são 54 países, que não é qualquer coisa, uma população que construiu isso daqui, inclusive Colombo, marcado a ferro, a fogo, que foram estrangulados, foram estuprados. Quem interessa ser conivente com isso? Os meus avós não podiam falar. Os meus pais não podiam falar. Mas nós podemos falar. E se nós queremos que o nosso país não seja no futuro próximo, como está acontecendo nos Estados Unidos, precisamos fazer alguma coisa agora. As mudanças são leves e gradativas. Se nós começarmos a fazer alguma coisa agora, vai começar a aparecer alguma coisa daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos, as leis que os senhores estiverem aprovando, esse incentivo de ensinar a implementação da Lei 10.639, o resultado disso vai estar acontecendo daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Os senhores não vão estar mais aqui, mas a história dos senhores vão estar. Eu não conheço a história do padre, mas ficou manchada. Da forma que estão entregando esse material, a história do padre ficou manchada. Então eu peço aos senhores, principalmente aos jovens vereadores, nós temos a caneta da história na nossa mão. Nós podemos fazer a diferença. O governo federal já mostrou, já deu a sua parte, já criou as leis federais. Eu digo mais, senhor presidente, há uma necessidade de sair na frente. Colombo saiu na frente quando criou a CEARIR. O senhor saiu na frente quando colocou a lei do feriado. O feriado não, do Dia da Consciência Negra. Há uma necessidade de aprovar o feriado da consciência negra. Quando nós falamos Vila Zumbi, nós falamos até com descaso. A Vila Zumbi merece respeito. Zumbi não foi qualquer um. Zumbi é o herói nacional, para quem não sabe. Zumbi é rei e é herói nacional. Outro dia eu escutei alguém dizendo que estão dizendo em mudar o nome da Vila Zumbi. Me arrepiei, me assustei. Falei, como é que é isso? Zumbi não é qualquer coisa. A nossa mente, nós somos tão programados pela mídia, que nós esquecemos que quando fala em zumbi, o que nós pensamos em zumbi? Nós pensamos o que Hollywood nos mostra. Nós nos lembramos do zumbi norte-americano, dos filmes de terror. Nosso zumbi é rei. E é herói nacional, como é Caxias, que hoje em dia estão questionando se é realmente herói. É herói como é Tiradentes, que estão questionando se é realmente herói. Mas Zumbi dos Palmares não tem questionamento. Até o Barão agora aqui do Serra Azul, que o criador da ACP, está sendo questionado se ele é realmente herói. Então, senhor presidente, não quero me alongar, eu acho que por aí não dá para se falar de 500 anos de história em 15, 20 minutos. É humanamente impossível. Eu só faço questão de frisar, porque do meu tom de voz. 13 de maio... Não sei. Educação, minha avó sempre falou que é bom e serve em todos os lugares. 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio é dia de denunciar o racismo. O racismo não é da população negra. O racismo é uma maldita herança branca. Os negros foram escravizados. Nós não podemos inverter os valores das coisas. A Bíblia diz que Jesus Cristo tinha o cabelo como lã de ovelha e a cor do bronze. Salomão, o homem mais sábio, casou com a rainha da Etiópia.
uma negra africana, o único país que não foi colonizado pelos europeus. Os nossos passos vêm de muito longe. A África não é criatório de escravo. A África é o berço da humanidade, berço de religiões, berço de tradições, berço da matemática. Os últimos estudos mostram que há 20 mil anos atrás, os africanos já tinham criado um sistema de cálculos. Quem está falando isso é Harvard, não sou eu. É por isso que o nome 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. É para a gente lembrar quem nós somos. Os nobres vereadores hão de concordar comigo que o negro, quando era sequestrado na África, antes dele fazer a travessia do Atlântico, o que se faria com esse negro? Rapava-se o cabelo dele, a primeira coisa. Cabeça para o africano é sagrado. Pegava o santo do dia. É Jorge, então o seu nome vai ser Jorge. Você vai ter que dar a volta, 3 voltas na árvore do esquecimento antes de fazer a travessia, para você esquecer quem você é. A primeira coisa que tocaram no negro foi na questão da religião. O que é um homem sem sua religião? Para se fazer uma cidade, tem que montar, justamente começa com uma igreja. Não podemos esquecer que até 1890, a Igreja Católica era a religião oficial do nosso país. A religião católica. Nós não podemos esquecer disso. Então, para o negro, a religião é sagrada. É por isso que tantos teimam em demonizar as religiões de matrizes africanas. Mesmo muitos dizem que são cristãos e vão contra o fundamento de Cristo, que diz: não julgueis para não serem julgados. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Eu deixo essa minha fala de indignação, de respeito aos senhores, e esse clamor, esse grito de muitas pessoas que não podem estar aqui. Mas nós já deixamos todas essas cadeiras cheias em 2011, quando premiamos 100 famílias negras de Colombo. E podemos fazer esse ano de novo, e podemos fazer até 2025, que não vai esgotar não, porque tem muitos negros aqui em Colombo. Meu muito obrigado. Até gostaria que Vossa Senhoria continuasse aqui, que nós temos alguns vereadores inscritos, e aqui a gente desde já agradecer, mestre Candeeiro, o Adelimar Silva, cidadão colombense, que atendeu esse nosso convite. Nessa data fazemos essa importante reflexão, e até apenas fazendo uma correção, mestre, o projeto de lei que fala sobre as cotas dos negros é de autoria do vereador Onésio Ribeiro. As demais são de nossa autoria. E até colocando que desde já no nosso mandato tivemos a felicidade de ter um afrodescendente, um negro, que foi parceiro nosso nessas discussões muito importantes, que é tá aqui o Joco, né? Nosso grande João Magno, que inclusive quando houve essa questão dessa apostila, né, lá no mandato anterior, foi uma das pessoas inclusive que ajudou-nos a fazer essa discussão, inclusive apresentando o senhor. Colocar que para nós é muito importante a sua atuação com o Centro Cultural Humaitá. A gente sabe da relevância a nível de Estado. Tivemos a oportunidade de ver e ler várias matérias desse seu ativismo cultural na Gazeta do Povo por diversas vezes, na própria RPC e outros meios de comunicação. E realmente para nós é importante, é um orgulho ter um cidadão colombense defendendo e aí veja essa preocupação na sua própria casa, de repente, de estarmos fazendo essa discussão. Quero deixar bem claro, já fizemos o convite, essa mesa fez o convite e vai reforçar esse convite para que Vossa Senhoria possa participar conosco da nossa Escola do Legislativo, e na Escola do Legislativo nós vamos trazer esse tema para que o senhor possa trazer aqui, debater esse tema aqui, não só com os nossos vereadores, mas também com a nossa comunidade, com a sociedade de Colombo, que pretendemos colocar aqui um desses cursos aqui na Escola do Legislativo.
colocar claro para o senhor, não tenha dúvida nenhuma, que essa carta, esse manifesto, esta mesa está encaminhando para o Executivo, para a Prefeita Beth, inclusive fazendo essas discussões, e realmente essa mesa vai estar acompanhando para que ela realmente seja colocada em prática. Até quando o senhor fala em relação ao Zumbi, nós já estivemos conversando com o vereador Sidney Campos. Nós temos ali a escola Zumbi dos Palmares, que é a escola estadual, e nós estamos pretendendo, já estivemos conversando inclusive com a diretora, que a ideia é que esse dia 20 de novembro a gente tenha a possibilidade de fazer uma sessão solene na escola Zumbi dos Palmares, né? Inclusive a gente quer contar com a colaboração do senhor nesse sentido, e pretendemos inclusive reeditar o Cabeças Iluminadas, que foi na gestão do vereador presidente Onésio Ribeiro. Pretendemos reeditar e vamos contar com certeza com a colaboração dos nossos 19 vereadores e 2 vereadoras, apresentando com certeza esses destaques que nós temos, seja no esporte, seja na música, seja na cultura, seja em qualquer dos aspectos nesse momento do Cabeças Iluminadas. Então, deixo aberto o espaço, o vereador Anderson Prego. Então, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Degmar, mestre Candeeiro, pela tua vinda aqui e pela exposição sábia que fez nessa casa, um dia antes da gente comemorar o Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo. Isso daí foi instituído em 2011, se eu não me engano, né, que é bem no dia onde os livros comemoram o dia da abolição da escravatura. Nós sabemos que isso não existiu. Na prática, foi um arcabouço jurídico importante, mas na prática não existiu essa abolição. Nós sabemos que nossos povos ainda estão nas comunidades longe, nas comunidades afastadas ou nas grandes favelas, né? Os negros estão presentes em grande número e por isso estão em situação de vulnerabilidade social. Porque agora, recentemente, a gente começou a discutir políticas públicas específicas para essa população. E aí a gente se depara com várias formas de racismo, né? Institucional ou propriamente o racismo de falta de conhecimento, né? Que vem todos os dias bater a nossa porta com essa coisa repugnante. Então, como bem falou o mestre Candeeiro, nós temos perto de 75 mil negros em Colombo, negros e negras, né? Isso corresponde a mais ou menos 34% da nossa população. Mas nós não temos, né, e aí nem 0,5% de proposições para essa população. Nosso mandato ele tem um cuidado bastante forte com essa questão afro-colombense, um termo bem utilizado, e com as questões de combate ao racismo dentro do município. Nós usamos esse momento que a gente está vereador nessa casa para fazer as denúncias do que vem vivendo os nossos povos dessa situação de exclusão social, né? Então nós temos diversas proposições do nosso gabinete de ações afirmativas com a proposta de combater justamente essa exclusão socioeconômica, né, que é histórica para a gente aqui. E afetam, sim, e principalmente a população negra, né? Então nós fizemos já mais ou menos 15 proposições. Tivemos aqui a felicidade de já ter contemplado com as indicações dessas 5 proposições que o senhor apresenta aqui hoje. Nós já encaminhamos via gabinete e já tramitou nessa casa 3, que se refere à adesão à Senapir. Nós fizemos isso em 2014, né, para realizar estudo e elaboração de propostas para que contribuam com o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial,
que nós pudéssemos evoluir esse debate e fazer um sistema de igualdade, de promoção à igualdade racial também no nosso município, né? Gostaria de frisar, eu acho que é importante destacar e reafirmar isso que o senhor apresentou aqui para a gente, que no dia 18 de novembro de 2015, nós vamos ter uma grande marcha das mulheres negras. 100 mil. Com 100 mil, isso é muito significativo para a gente, que vai lutar contra o racismo e fazer contra o racismo e a violência e lutar pelo bem viver, que eu acho importante, né? Claro, quando a gente fala de pobreza, né, ela tem cor e não é por acaso. Não é por acaso que os negros são, em maioria, os mais pobres, né? Justamente porque vem vivendo essa situação de exclusão. Então, ser negro no Brasil é sofrer preconceito diariamente. E é preciso que venham pessoas nesta casa fazer esse debate, falar de uma forma tão objetiva e alicerçado em um conhecimento prático e empírico, né? Para que a gente possa resgatar cada dia essa nossa luta. Quando o senhor fala que nós temos nas nossas roupas, nas nossas mãos, fragmentos de sangue dos povos negros, nós temos sim, né? Quando a gente vai fazer a discussão da violência e o extermínio da juventude negra, por que se fala em genocídio? Porque estão matando, estão morrendo mais negros do que estão nascendo. Por isso que é genocídio. Desse jeito a gente vai exterminar a população negra, né? Sobretudo os homens negros que estão sendo exterminados diariamente. Que isso é importante para a gente fazer esse combate, né? Tem um texto que eu li que ele diz assim, das mucamas às empregadas domésticas. Então ele vem fazendo esse resgate, esse recorte histórico de como era a mulher negra quando foi escravizada até agora, e pouco mudou. Quando a gente vai ver, por exemplo, a minha mãe é empregada doméstica. Se eu tivesse nascido naquela época, minha mãe seria mucama. Estaria lá sendo obrigada a trabalhar pro senhor lá, né? Então, é importante. Eu gostaria só de apresentar algumas proposições que a gente fez, com o intuito de debater isso, e assumo um compromisso com o senhor de cobrar resposta e procedimentos disso também. Então, nós solicitamos uma indicação que ela vem tratar de implantar um programa no município de atenção integral às pessoas com doenças falciformes e outras hemoglobinopatia, dando ênfase às especialidades de mulheres em idade fértil. Nós fizemos também uma indicação, que é de número 70 de 2013, um estudo para a construção da Praça Rei Zumbi dos Palmares. Nessa oportunidade também a gente fez uma indicação solicitando a construção de um capoeiródromo municipal, um espaço que a gente pudesse fazer e promover a prática do esporte da capoeira, que é muito grande, nós temos muitos grupos aqui no município. Nós temos também uma indicação que solicita o estudo para a elaboração de uma campanha de enfrentamento ao racismo no Sistema Único de Saúde. Nós temos instituir o plano de prevenção à violência contra a juventude, especialmente a juventude negra. Nós queremos uma criação de um memorial em homenagem aos imigrantes negros e negras no município de Colombo, com o número 210 de 2014. Nós solicitamos o estudo para entrar na Sinapir. Nós temos também estudo para a reativação do Departamento de Igualdade Racial, estudo para a criação do Fórum Municipal de Igualdade Racial, estudo para a criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial, e assim por diante. Nós temos várias iniciativas, porque a gente busca realmente que o negro seja reconhecido, né? E que seja dado a ele as mesmas condições que são dadas para outra população. Por isso, meus parabéns pela iniciativa, parabéns pelo Instituto, pela sua pessoa e pelos ensinamentos que vem dando para
para o município de Colombo, para o estado e para o Brasil. E também esse reconhecimento que a gente tem muito grande com o senhor. Não conhecia pessoalmente, mas o teu nome é bem falado por todas as pessoas que a gente tem contato. Nós estávamos até conversando um pouco antes, e aí para concluir, senhor presidente, que nós queríamos mapear, e o senhor já apresentou que já tem esse mapeamento. Mas é importante, nós temos discutido com o pai Jorge Kibanazan, com o professor Newton, com o professor Valdir Nunes, que é da Pastoral Afro. Então, nós temos buscado unir essas pessoas que estão lutando separadamente para que a gente consiga promover isso. Mas é claro, nós precisamos inicialmente que a Coordenadoria de Igualdade Racial seja implantada, né? Nós temos um recurso de R$80 mil por ano, é bem pouco para essa coordenação, mas nem isso é usado, isso é feito para alteração orçamentária. Então, não executam nada de fato para a população negra. Então, fica aqui as minhas considerações e apreço. Parabéns, vereador. Está trabalhando. Fico feliz em ver o senhor trabalhando. É para isso essa parcela da população te elegeu com esse anseio. É bom fazer jus, foi bem lembrado o nome do nobre vereador Onésio Ribeiro, né? Uma pessoa que eu conversei bastante, uma pessoa que eu vi reconhecendo a sua negritude, ao mesmo tempo que ele foi reconhecendo a sua negritude, foi aparecendo no seu trabalho, também que abriu a porta aqui pra gente no momento. Bem lembrado, vereador Valdir, bem lembrado. Nós não podemos esquecer que é só em 2006 que Colombo, que o Paraná começa a reconhecer os seus quilombos. Até 2005, 2006 não tinha quilombos. Como num passe de mágica, o governo federal colocou verba para fazer essas pesquisas, apareceram 91 comunidades remanescentes de quilombo no estado do Paraná. Nós não podemos esquecer que o esquecimento é uma forma de dominação. Quando fazemos um vídeo, quando fazemos um material que vai ficar para a posteridade, e não citamos o negro com a importância devida, nós estamos reforçando o esquecimento, que é uma forma de dominação. E o racismo é sutil. O racismo, às vezes, ele está aqui, no olho. É no olho. A pessoa não precisa falar nada, porque racismo é crime hoje. Nós temos professores da Universidade Federal, aliás, quase todas as universidades federais do Brasil estão sendo acusadas de racismo. Temos professores doutores respondendo por racismo. Inclusive aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, tem 3. Racismo é crime. Então, só para marcar essa forma do racismo sutil, que é no olhar, que é na cara feia, que é na falta de atenção, que ele vai se materializando. Mas o racismo, senhor presidente, tem esse racismo que é das estruturas. As estruturas de poder, elas são racistas. Universidade, igreja, Câmara de Vereadores, prefeitura, são racistas. E para quem acha que eu estou falando demais, é só colocar no Google racismo estrutural, racismo institucional, vocês vão ver quantos estudos acadêmicos tem sobre isso. Não é eu que estou dizendo. Sabe, o Brasil inteiro está falando sobre isso. Então eu clamo a sabedoria interior de cada um. E vocês têm a caneta da história. Se o senhor me permite, ainda temos o vereador Gil Gera, gostaria de fazer uso também. E se o vereador me permite um pouquinho antes ainda, senhor Neymar, uma das discussões que a gente pretende fazer, inclusive na Escola Legislativa, e que a gente quer contar com a colaboração do senhor, é o início de uma nova escravidão que nós estamos presenciando na cidade de Colombo. Não sei se o senhor sabe, hoje no município de Colombo nós temos em torno de 500 haitianos. Então, em torno de 500 haitianos, e que, é claro, é uma mão de obra que se sujeita à mão de obra barata, e que nós pretendemos nesta casa fazer a discussão, inclusive
nós pretendemos fazer essa discussão, juntamente, inclusive, com a colaboração do senhor, e pretendemos avançar nesse tipo de